Muito boa noite, hoje é sexta-feira, dia 17 de janeiro de 2020. Está passando aí já rapidamente esse primeiro mês do ano novo. E está começando com vocês o programa Atividade aqui pela RDC TV, canais 524 e 24 da NET para toda a geografia do Rio Grande do Sul. Nesta sexta-feira são 19 horas e 2 minutos, a temperatura em Porto Alegre, aqui na zona norte de Porto Alegre, onde fica as dependências da RDC TV, é de 25 graus centígrados neste momento. E a partir de agora, a atividade começa a analisar com seus comentaristas os assuntos principais da semana, do dia e a projeção para os próximos dias. Está aqui na bancada, lá na ponta direita, Simone Magalhães. Prazer em tê-la, Simone. Fazia hora que eu não te via, guria. Pois é, né? Canoense, né? Mora aí, por ali e tal. É, a freeway tá ficando meio complicado agora. Mas... Sempre foi, né? Mas o assunto da semana, Simone, eu quero saber a tua impressão lá de Canoas. O assunto da semana foi o temporal aqui em Porto Alegre. Eu que moro ali na frente do Beira-Rio, né? Tem um estádio de futebol ali. E ali aconteceram, claro, não sei como é que o Beira-Rio não caiu, mas o Parque Marinha do Brasil sempre sofre, porque nós temos um grande problema, eu acho que Canoas também sofre disso aí, que é o problema de árvores que precisam ser podadas. Eu me criei lá na minha querida Uruguaiana, sabendo, pelo menos naquela época, a ciência mandava podar as árvores. Podando revitaliza, fortalece a raiz da árvore e elas não caem. Então, lá em Canoas, como é que foi o temporal soviético? Teve muitos problemas, como teve aqui em Porto Alegre? Não, Canoas foi bem tranquilo até, não teve falta de luz, pelo menos na minha casa. Acho que em Canoas foi mais tranquilo. Eu tava no escritório, assim, eu vi a chuva foi bem forte, mas não tivemos grandes problemas em Canoas, mas Porto Alegre realmente foi horrível. Inclusive tem gente até agora sem luz, né? É verdade. Muitas casas, muitas famílias sem luz. 10 mil residências. É complicado isso, mas ainda bem que o tempo deu uma amenizada, né? Com certeza, a temperatura está bem agradável. Valdir Blenquese, Camboriú, como é que tá? Caxias, por onde tu andas aí? Hein? Tá Nova ótimo. York. Nova York. Tá ótimo, deixa eu dizer uma coisa em relação à tua residência, porque coisa boa, né? Poder chegar aqui e dizer assim, eu que moro, sou vizinho ali daquele estádio do Beira-Rio, muito melhor se tu dissesse, moro ali nas redondezas do outro estádio, né? Seria... mora numa área nobre, né? né? É que o Silvio é um gremista, ele é um colorado enrustido, assim, porque imagina, ele tem tanto amor pelo Colorado que ele mora na frente do Beira-Rio. Se tu não gostasse do Inter, tu ia morar na frente, tu escuta o jogo da tua casa, tu vê aquele estádio maravilhoso da sacada da tua casa. O Beira-Rio realmente, para mim, grande vantagem do Beira-Rio é que tem muitos shows lá, o Roberto Carlos, esse cara, que eu gosto de ver, então fica pertinho da minha casa. Então quando eu quero ver show, né? Quando eu ver show, eu vou no Beira-Rio. Mas aliás, até para que tu saibas, né? Tu falasse agora há pouco aí no temporal, aquela região da arena da OAS, ele ficou completamente baixo d'água, né? Aquilo ali, uma coisa boa ali é a arena, só o resto, né? Sabe como é que é. E aí, Roxane Ponce, prazer em tê-la aqui no programa. Sempre bom estar de volta. Até uma pergunta, Valdir. Quem mora próximo do Estádio Olímpico é o quê? Um gremista raiz? Do Olímpico? Não, Olímpico, pô. É alguém que está precisando vender alguma coisa, porque o que tem ali, às vezes quando eu venho para Porto Alegre, né, que eu pego a alça da 448 ali, aí tem uma ruazinha com um monte de botequinhos, assim, todos com o símbolo do Grêmio. Aí todos, acho que o Grêmio pagou a pintura da fachada, porque são todas iguais, são tudo nome. Ele movimentou a economia, tu não entendeu? Bar da Maria, boteco do João, é tudo assim. Mas para te ver como a marca Grêmio Futebol Porto Alegrense é importante, ela dá um push na economia, né? Esse, o grande aspecto econômico da arena foi exatamente isso. As pessoas hoje lá não querem seleção. Por quê? Elas estão ganhando dinheiro delas. E é certo, tem sempre jogos maravilhosos, né? Então, o templo da arena hoje é motivo de ponto turístico, atração turística de Porto Alegre. Esse De barco, vai de barco, vai pelo rio. Para Veneza, tu não vai. Quem vai a Veneza sabe que lá é de barco. A Veneza de Porto Alegre. A Veneza de Porto Alegre é ali. É ali. Bom, olha aqui, pessoal, vocês já sabem agora que estamos aqui com a Simone, com o Valdir e com a Roxane, né, a nossa bancada desta noite de sexta-feira.
E, na verdade, o programa sempre aqui, 27 anos de atividade, uma época, um período assim maravilhoso, porque são muito poucos os programas que resistem ao tempo. Resistem toda a alteração, mudança que houve na área de comunicação social, na área de televisão, por exemplo. Hoje a televisão, por exemplo, nos Estados Unidos, 3 anos estive lá nos Estados Unidos, lá 48% da TV é vista em iPhone, na internet, ela não é mais no canal. E essas mudanças todas, né, elas não tiraram a força da atividade que está cada vez mais forte, trazendo para vocês aí, neste horário de final da tarde, a opinião independente. Tem pessoas que dizem, vocês são muito parciais. Não somos parciais. Eu sempre digo, nós somos independentes. Nós sabemos que muita imprensa por aí não é independente, é dependente. E é muito pior do que ser parcial ou imparcial. A imprensa é independente, ela pode ser parcial e pode ser imparcial do ponto de vista de quem vê e ouve as nossas opiniões. Mas o esporte sempre começa aqui em primeiro lugar, na atividade, mas este final de semana começa praticamente o futebol no Rio Grande do Sul. Nós vamos ter uma decisão da Recopa Gaúcha, o Grêmio, campeão gaúcho, naturalmente, o único time dos grandes do futebol do sul do Brasil que foi campeão no ano passado. Grêmio Futebol Porto Alegrense, campeão gaúcho. Joga lá em Pelotas. Um grande abraço aí a Pelotas, que temos uma audiência extraordinária em Pelotas. Vários amigos meus moram lá em Pelotas, estão vibrando, viu, Valdir? Com a ida do Grêmio, como vibrariam com a ida do Internacional lá, porque é muito raro a dupla Grenal jogar no interior hoje. Sem dúvida. Né? Então esse jogo aí, parabéns aí ao Pelotas, que vai disputar com o Grêmio no domingo, né? E vai dar o pontapé inicial, esse jogo, Grêmio e Pelotas, ao futebol do Rio Grande do Sul neste ano. Alguma coisa de futebol, Valdir? Tem. Duas coisas. A primeira é que hoje o Ministério Público, numa ação conjunta com a polícia, prendeu 16 torcedores do Internacional, fizeram uma verdadeira arruaça no último jogo do Campeonato Brasileiro do ano passado. Contra o Atlético Mineiro. Atlético Mineiro. Isso. Tá? Então foi feita toda uma investigação pelo Ministério Público e essa investigação resultou na prisão de 16 torcedores de torcidas organizadas. 3 torcidas organizadas, inclusive elas estão suspensas por, me parece que 90 dias, algo parecido com isso. Tá? Eu vou dizer que eu acho absolutamente válido, porque não é só no Internacional, em todos os grandes clubes do Brasil, tem marginais que se infiltram nessas torcidas e que fazem eclodir a violência no estádio, né? O futebol que é um esporte que hoje famílias, né, casais, pessoas idosas frequentam os estádios, esses baderneiros delinquentes, tá, que vão para lá tocar o terror aí nos campos de futebol. Meus parabéns ao Ministério Público, aí, à Polícia do Estado do Rio Grande do Sul. E no que se respeita ao Grêmio, o Kahneman hoje soltou o verbo, né? Quer dizer, houve a demissão essa semana de 7 profissionais do futebol do Grêmio. E o Kahneman soltou farpas aí, variadas, né? Não se sabe exatamente de quem ele falou, mas ele, nas entrelinhas, disse que tem gente lá dentro que deveria ter ido embora que não foi, e que aqueles que trabalharam de maneira dedicada para elevar, né, a condição do clube e, consequentemente, conquistar títulos foram demitidos. Tá? O presidente do Grêmio, Romildo, né, minimizou um pouco, disse que o Kahneman é assim mesmo, que ele é assim fora do campo, nas declarações, mas que ele é assim dentro do campo e tal, deu uma minimizada no negócio. Tá? Agora, é uma obviedade que há alguma situação interna dentro do clube, tá? Que ele é uma liderança, né, Silvio, dentro do, com certeza, do grupo de jogadores, né, da comissão e uma técnica. Reserva técnica à altura, né? Então, assim, ele certamente não falou só apenas em nome dele, né? Falou em nome de, provavelmente, parte do grupo, se não todo o grupo. Eu tenho muita experiência, eu comecei no futebol, né, quando eu era repórter da Rádio Farroupilha, lá quando começou também o Pedro Ernesto, que hoje é diretor da Rádio Gaúcha, e depois fiz no jornal O Globo do Rio, porque como correspondente também aqui no Rio Grande do Sul do jornal O Globo e do Jornal do Brasil, claro, separado, primeiro o Globo, depois o Jornal do Brasil, a gente fazia reportagens de esporte. E naquele tempo não eram tantos os profissionais de fora, Roxane, que vinham para cá, para o Rio Grande do Sul. Mas, na verdade, quando um profissional vem de fora para cá, os funcionários do clube, da administração do clube, acabam fazendo parte da família deles, porque eles não estão acostumados, então o funcionário indica isso, indica aquilo para ele, faz, entendeu? Então há uma relação fraterna, afetuosa até,
entre os jogadores que vêm para cá. Eu me lembro muito aqui, Buião, Humberto Ramos, o Roberto, que era um meia argentino, que era muito meu amigo. Então, esses caras dependiam muito da estrutura administrativa do clube. Então, é por isso que o Kahneman abriu a boca, porque ele é estrangeiro e certamente ele tem essa relação boa com os funcionários do clube, né, Simone? Eu escutei a entrevista dele, assim, ele foi bem pontual e com certeza ele não falou só em nome dele, né? Ele estava bem revoltado e depois teve uma entrevista do presidente do Grêmio, né? Falando que que o clube é uma empresa, que estava se reorganizando. Mas os clubes de futebol, geralmente, eles se organizam quando termina a temporada, né? Não é depois que começa. Então, assim, não sei exatamente o que aconteceu ali, mas eu acho que tem algumas lacunas que não foram explicadas. Mas depois da entrevista do Kahneman, para mim, ficou muito claro que deu algum BO lá dentro. Está muito claro que tem uma cisão dentro do clube. Tem que se identificar. A cisão provavelmente não é dentro da comissão técnica nem do grupo de jogadores, mas é talvez direção e comissão técnica e grupo de jogadores. Tá? É uma situação anormal, demitir 7 profissionais, tá? Do grupo da comissão técnica. Como tu disseste, se demitir no final do ano, em dezembro, né? Demite num período, numa fase, onde as coisas vão dar uma desacelerada. Agora, em meio a uma pré-temporada, é uma coisa estranha. Provavelmente isso aí em algum momento vai ser melhor explicado, tá? Mas é claro que agora tomou muito mais força com a declaração do jogador, né? Com certeza. Agora, se bem que, né, Roxane, quero passar a palavra para ti também, se bem que isto, a gente tem experiência na área empresarial, né, muitos anos e tal, a gente sabe que a empresa chega num determinado momento que ela tem que fazer uma limpa, ela faz normalmente. Isso, é normal. Claro que isso aí, para quem está de fora, né, também atinge a pessoa mais ou menos indiretamente ligada, por exemplo, como é o caso do Grêmio, para os gremistas e tal. Mas, normalmente, todas as empresas fazem isso. E muitas vezes, Roxane, eu quero ouvir a tua opinião, muitas vezes esta estratégia é uma forma de revigoramento, de um novo salto para a empresa. Não, eu não entendo nada de futebol, mas me colocando e entendendo a fala do presidente dizendo que sim, é uma empresa, no final das contas, quem tem que responder para a torcida vai ser ele. E não interessa o que ele for fazer, quem ele vai contratar, quem ele vai demitir. No final das contas, quem, né, vai levantar a taça ou vai ter que dar explicações vai ser o presidente. Então, eu entendo que essa aí não é uma decisão que cabe, né, aos demais. E sim, a quem tem que bater o martelo ao final. Muito bem. Enquanto isso, vamos tomar aqui um Sucos Petri. A sua sede pede o melhor. Sucos Petri, a bebida de todas as estações. Suco de laranja, suco de uva, 100% natural. Sem adição de água e sem adição de açúcar e conservantes. E hoje, o meu caro amigo Valdir Bianchesi, em função das nossas convidadas, né, que hoje participante da bancada, nós estamos servindo suco de laranja. Até porque tem um camarada que tem problema com suco de uva, né? És tu, né? Tem problema. Sou eu, Então, qual o problema? Tu é alérgico? Sou alérgico. Alérgico. Mas ao vinho não, engraçado, não, o vinho não, né? O vinho cai... Ao vinho também. Também? Por óbvio, espumante também. É mesmo, é? Claro. Ai, que ruim. Então, Lá em Caxias, tu só tomou que o quê? ruim. Refrigerante? Ou cerveja. Então, Sucos Petri, não esqueça, Sucos Petri realmente é a bebida de todas as estações. E se você quer comemorar hoje, né, nós estamos numa sexta-feira, sextou, como se diz, hoje, amanhã, sempre. Comemoração, pessoal, namorado, namorada, casais, famílias, amigos, empresas. O Barranco é o melhor chopp, o melhor churrasco, ponto de encontro da capital gaúcha, subindo ou descendo, claro, a Protásio Alves, complexo Barranco, Barranquinho, ambientes climatizados, estacionamento e manobrista. Vamos falar um pouquinho do nosso Banrisul, né? Banco do Estado do Rio Grande do Sul, que ajudou antes da virada do ano, também é que as pessoas, hoje temos 61 milhões, sobre isso vamos falar com a Simone depois, 61 milhões de inadimplentes do Brasil, pessoas que não estão pagando suas contas. E o Banrisul, vamos ver a mensagem dele agora, ajudou também nesse processo de fazer as pessoas resgatarem o seu crédito junto às instituições financeiras. Acompanhe. Já notou que o dia é pequeno para tudo que você quer fazer? Você quer tempo para fazer tudo ou até para fazer nada? O que você faz com o seu tempo é só da sua conta. Mas dar mais tempo para fazer o que mais gosta, isso sim é da nossa conta. Com o Banrisul Digital,
A sua empresa autoriza operações, faz cobranças, pagamentos, transferências, investimentos e até deposita cheques. Tudo rápido e seguro. Banrisul Digital, tudo no seu tempo. Claro que eu também tenho que apreciar aqui os sucos Petri, né? Apesar de comandar aqui, eu tenho que usufruir também dessas benesses aí que o comandante Silvas nos deixa com os sucos Petri na bancada. Bom, um assunto na semana, Simone Valdir e Roxane, foi aquele assunto, nós vamos entrar na questão do trânsito com a Roxane, aquele em que foi envolvido um motorista, lá na zona sul da cidade, no Protásio, por ali, aquela zona, e ele acabou atropelando 2 senhoras e uma delas morreu, uma moça morreu. E aí depois se viu tal que elas atravessaram um local não permitido, o sinal estava fechado para elas, e o motorista andava também a velocidade acima do permitido. Quer dizer, quem frequenta o trânsito, Roxane, eu dirijo há quase 60 anos. Então, eu percebo que cada vez mais, impressionante isso, as pessoas estão desrespeitando as faixas de segurança, estão desrespeitando o trânsito, porque ao invés de esperar para atravessar na calçada, elas ficam no meio da rua, e aí está o sinal aberto para ti, tu vai passar e ainda é xingado. Quer dizer, as pessoas estão muito atrevidas, e é isso que eu digo assim, claro, a menina morreu, a gente lá, é uma tragédia, mas as pessoas também têm que se cuidar, porque afinal de contas, a parte fraca somos nós, né, Rogério? Me parece, eu não sei informações detalhadas do caso, mas me parece que houve uma culpa concorrente aí, se efetivamente ela atravessou fora do local apropriado para o pedestre e, obviamente, se o motorista estava em excesso de velocidade, porque se não estivesse com a velocidade elevada, teria evitar. Tempo suficiente de fazer a frenagem e evitar o dano maior que foi a perda de uma vida. Infelizmente, as multas para pedestres elas são tão insignificantes que acabam não sendo aplicadas. E há uma grande dificuldade de se operacionalizar, apesar de que hoje já existe resolução, né, tratando sobre esse assunto. O código trata, depois a resolução veio regulamentar os pormenores, mas ainda assim é um tipo de autuação muito complicada para a autoridade de trânsito fazer. É fácil que as pessoas consigam pensar sobre isso justamente quando a gente imagina que não tem um carro em que vai vincular aquela multa, ou seja, precisa de um documento a pessoa, pegar um CPF, ou seja, é difícil operacionalizar. Então, para essas pessoas, para o pedestre, que ajuda nesse tipo de situação, Silvio, tem que educar, tem que começar desde cedo, tem que fazer o que eu digo de lavagem cerebral. Para quê? Para que saiba que o ponto mais fraco deste cabo de guerra vai ser ele, né? O carro muitas vezes vai ter um dano simplesmente material, mas a vida, essa aí, ela é irrecuperável. Olha, as pessoas hoje, elas não têm cuidado. Quer ver uma praga? Isso aqui, ó. É verdade. Tá? As pessoas estão andando na rua, assim... Tu anda na calçada, não tô nem falando de carro, tu é atropelado muitas vezes por uma pessoa na calçada, porque as pessoas estão caminhando e mexendo no celular. Então, a desatenção das pessoas é terrível. Para que tu seja atropelado, né, dependendo da via, eu não sei qual era o limite de velocidade, mas assim, ó, motorista, para isso a gente faz exames, né, de visão, principalmente tua visão periférica. Então, quando uma pessoa está atravessando uma rua e tu está no meio da cidade ali que tem uma velocidade controlada, tu vai ver aquele movimento. E tu tá numa velocidade que dá tempo de parar, por mais que a pessoa esteja se atravessando ali na frente. Então, assim, ó, atropelamento, ela pode ser tanto culpa do pedestre quanto culpa do motorista. Eu não sei como que aconteceu esse caso lá na Zona Sul, mas assim, eu vejo todos os dias, além das motos, que é outro problema sério. O celular é mais bizarro ainda, né? Exatamente, os caras estão de moto e celular, muito Uber. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, o Uber virou um problema também, porque as pessoas hoje, todo mundo virou Uber. Só que as pessoas não têm educação de trânsito, né? Então, tipo assim, eu tô numa avenida, aqui é o endereço, não posso estacionar, eu ligo o pisca e paro no meio da rua. Ou seja, o pisca alerta, ele me torna invisível. Eu saio, eu flutuo, não te torna invisível, né?
Então, eu acho que, assim, tem muita educação de trânsito, tem uma educação de trânsito que precisa ser feita não só com motorista, mas com pedestre, com passageiro. A pessoa pega um Uber e para em qualquer lugar, e daí às vezes tem um carro parado na tua frente, tu sabe por que está parado, entendeu? Então assim, ó, eu acho que o trânsito é uma educação de todas as pessoas, e se as pessoas se acidentam, se morrem, é culpa de um todo. A educação não tem que ser só do motorista. E também tem um outro agravante, a questão das lotações. E hoje, por exemplo, eu vim aqui pela Padre Cacique, e as pessoas, aí tu falaste muito bem também, as pessoas não se educam, elas não têm o discernimento de esperar a lotação no local apropriado. Às vezes caminha 10 passos e espera no lugar apropriado. Por exemplo, lotação. O cara fica no meio da esquina, fica na ponta da esquina esperando, aí a lotação para no meio da esquina, ele atrapalha quem vem para cá, quem vai para lá. Quer dizer, eles também não têm essa educação, eles deviam aqui, ó, não, eu não posso parar. Eu vi um tempo aqui em Porto Alegre que era proibido parar, e eu acho que é na lei, não sei se tu conhece a lei mais do que nós. 10 metros, eu acho, da ponta do meio da esquina, no meio fio, 10 metros não pode parar, essas coisas, quer dizer, então a lotação hoje parou exatamente no meio da esquina, e a pessoa podia ter vindo um pouquinho mais para trás, né, mais para frente e tal, e também ajudaria a não complicar o trânsito. Quer ver só? Vou te dar um exemplo. O meu escritório fica na Inconfidência e o prédio é quase em frente ao INSS. A Inconfidência, onde é que é? Em Canoas, tá. Na Avenida Inconfidência, em Canoas. Fica quase em frente ao INSS. Em um quarteirão tem 3 faixas de segurança. 3. Uma na frente do INSS, uma na frente do meu prédio e uma um pouquinho mais para lá. Eu tenho o hábito de parar nas faixas de segurança. Eu acho que é até um hábito que as outras pessoas acabam vendo, acabam fazendo, acho que até de vergonha, muitas vezes. Na verdade, é lei, né? Nem hábito. Não, mas eu digo assim, tu não tem uma pessoa ali te multando se tu não parar, entendeu? O INSS, as pessoas elas atravessam de muleta, de não sei o quê, exatamente entre as 2 faixas de segurança. E pessoas de idade com dificuldade de se locomover. Não, aí assim, aí alguém vê que a pessoa está ali querendo atravessar, para o carro, eu tô vindo para aqui para a pessoa atravessar, não é faixa de segurança, eu não tô prestando atenção, aí eu venho, atropelo. E vem o motoqueiro muitas vezes mais velocidade. Não, motoqueiro eu vou te dizer que morre pouco, sabe? BR-116. Pelo que fazem, pelas transgressões, morre pouco. Eles andam no meio dos carros e tu é obrigada a vê-los, entendeu? Porque eles passam buzinando e às vezes tu tá dirigindo, tu tá na tua pista, tu tá cuidando do teu carro, o carro da frente, e às vezes tu vira a direção e daí tem um motoqueiro à tua direita, mas eles te xingam horrores, porque tu não viu que ele tá cometendo uma infração, porque aquilo ali é uma infração. Eu só conheço um motoqueiro que se diz motociclista, que é um cara que diz que respeita as leis do trânsito. Vocês conhecem? Vilmar Gominaski. Você sabe tudo. Né? Mas é que o Vilmar não anda de moto, ele anda com um carro, né? Aquela moto dele carro é enorme. Aquele carro dele não dá para andar entre os carros. É maior que os carros, é a moto, é gigante. É maior que o carro da Roxane, com certeza. Com certeza. Com certeza. Eu vou mostrar um dia o carro da Roxane aqui, porque ele está escondidinho aqui ao lado da cozinha. Ali no... Eu vou pagar metade de PVA. Silvio, eu vi por cima essa notícia, assim, mas é um motorista de aplicativo, tá? Confessou que estava acima de 80 por hora, eu acho que é 60 na cidade. É 60 né? ali era 60. Tá, de 80 por hora. Não, a média é 60, mas tem partes que é 40, porque você descobre. Mas nunca será 80, né? Não, 80 não, 80 Nós não temos aqui. E o que a Roxane falou, que é uma especialista, né, no assunto, é o seguinte, quer dizer, o que falta é efetivamente a educação. Tá? Esse Código Novo de Trânsito previa um valor para a educação, não sei se isso vem sendo dirigido, até tu pode falar mais a respeito, se vem acontecendo, a minha impressão é que não. Outra coisa, assim, eu concordo com a questão das motos, né? Concordo com a questão dos aplicativos, quer dizer, uma profusão de motoristas despreparados dirigindo aplicativo por uma questão de sobrevivência. Agora, quero dizer o seguinte, se a gente for para o trânsito, os motoristas que mais desrespeitam os trânsitos são, entre aspas, os profissionais. Eu até vou dizer que os ônibus estão melhorando. Agora, os táxis ainda são muito,
muito. Você sabe que eu recebi um primo que mora em Belo Horizonte e ele ficou impressionado de constatar a velocidade dos ônibus em Porto Alegre. Realmente, eles andam voando. Ele não dirige em Belo Horizonte, né? Não sei, ele me contou que Olha, ficou impressionado aqui. Olha, vou te dizer assim, eu já dirigi em várias cidades do país, mas não existe lugar pior do que Belo Horizonte para dirigir. Para ver que Porto Alegre está pior que o cara se impressionou, né? Eu estive em Belo Horizonte há tá pouco tempo. Belo Horizonte não dá nem para tomar cerveja atualmente. Mas só porque agora cerveja lá. Lá só suco de uva, então tu não pode nem ir para Belo Horizonte. Agora tem uma coisa, olha, que falou em tomar cerveja. Estamos aí em época de festa, tem aniversário para cá e para lá, né? Tu fizeste aniversário agora? Parabéns, né, Simone? Pois é, fez aniversário essa semana. 32. 32, tá certo. Eu achei que era 31, mas 32, tudo bem, tá um pouquinho mais velho. Então, férias, aniversário, então você sempre abusa um pouquinho, de repente abusa na comida, na bebida e tal, mas sempre tem a solução. Qual é? Olina. Olina, viu só? Quem abusa sabe qual é o resultado. Canoense. Só de vez em quando, né? Quem abusa sabe o resultado. Pedigree canoense. Então, olha aqui, a olina é um auxiliar digestivo 100% natural, com eficácia comprovada que trata os sintomas da má digestão há mais de 100 anos e desenvolve o seu bem-estar natural. E mais, essa olina é de uma empresa gaúcha, né? E nós sabemos que as empresas gaúchas são, no Brasil, as líderes em serem centenárias. Aqui no Rio Grande do Sul, segundo o IBGE, tem mais empresas centenárias, Simone, do que em todo o Brasil, em todos os demais estados. Nós temos realmente uma longevidade empresarial que mostra a nossa resistência, pelo menos, né? Nossa capacidade de resistir nas coisas. Acho que porque é importante isso. Eu acho que isso é muito fruto do bairrismo, né, que a gente tem, porque o gaúcho, ele valoriza muitos produtos aqui, muitas empresas, elas fazem propagandas, assim, uma empresa 100% gaúcha, né? A gente valoriza muito o nosso produto aqui, eu acho que até é um dos motivos que nós temos empresas... Com certeza. E até mas porque a olina é boa também, né? Não, é excelente. O produto é excelente, mas essa questão da empresa... Nós entendemos o que tu quis dizer. Sim, Na verdade, tem esse lado aí, mas tem um lado da capacidade de fazer alguma coisa boa. Um produto que passa o tempo, né? A olina eu tomava há pouco tempo, quando eu era guri. E tomava olina lá em Uruguaiana, tomava olina e resolvia. Mas que idade tem a empresa? A empresa tem mais de 100 anos. Então é possível mesmo. É possível, né? Eu só maldade. Época da faculdade. Queria fazer conta, né? Época da faculdade que tu anda com o vidrinho de olina dentro da pasta. Viu só? Estão se revelando aqui as pessoas. Agora tem uma coisa, as empresas aqui do Rio Grande do Sul são centenárias, são maduras, são competentes, eficientes, elas acabam tendo resistência a problemas de agitação econômica, planos econômicos. Quantos planos econômicos tivemos aí ao longo dos anos, né? Porque tem o CIE, o Centro de Integração Empresa e Escola do Rio Grande do Sul. Porque ele qualifica os profissionais. Ele atua como agente de promoção do desenvolvimento social, respeitando as diferenças e fornecendo meios para que a inclusão seja conquistada com dignidade e qualidade. Aquela chamada coisa que se estuda em economia de mobilidade social, Simone, tu que é economista também, a mobilidade social, que é o fato de tu entrar e ser hoje melhor do que o teu pai foi, como o teu pai foi melhor do que o teu avô. Então isso se chama mobilidade social, você ser sempre melhor do que foi a sua geração. Um mundo de oportunidades para você mudar a sua história. O CIE presta realmente um papel importante para o desenvolvimento dos jovens estagiários, aqueles que são sedentos de oportunidades e querem, através, claro, a partir da entrada do CIE numa empresa, se projetar, prosperar e se realizar profissionalmente. Mensagem do CIE. Há 50 anos, o CIERS trabalha na geração de oportunidades de aprendizagem e de estágio para que milhares de jovens possam transformar suas trajetórias em histórias de sucesso. Já são mais de 1.800.000 jovens beneficiados em programas de estágio e aprendizagem. 50 mil empresas parceiras renovando ideias, estruturas e processos com a energia e criatividade da juventude. O CIERS acredita no desenvolvimento humano, social e profissional, visando a construção de uma sociedade mais justa e com oportunidades para todos. Conheça mais sobre todos os programas do CIE. CIE 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. Muito bem, estamos aqui com a nossa atividade, 19 horas 31 minutos.
Aliás, Roxane, hoje eu ouvi aí que saíram números do Departamento de Trânsito do Estado sobre o problema, a movimentação toda do trânsito em 2019. Então, não só o Detran divulgou dados de 2019 e depois eu vou fazer uma análise, mas eu queria só pontuar antes, nós estamos chegando agora no último ano da década de ação pela segurança no trânsito, que começou lá em 2011 e termina agora em 2020. Ou seja, temos ainda um ano, né, para aqueles estados, aqueles Detrans que ainda não conseguiram atingir essa redução que foi recomendada pela ONU de 50% no número de mortes, ainda para poder correr atrás. O lado positivo é que nós já temos 6 capitais no Brasil que já chegaram nesses números, sendo que uma delas é Porto Alegre. Então temos muita coisa para aplaudir aqui, que o nosso administrador conseguiu executar a receita certa. E o que é a receita certa? O que essas capitais acabaram dando, ensinando para o restante? Que nós precisamos sim fiscalizar, e fiscalização ela tem que ser permanente. Segundo, que precisamos coletar dados, porque sem dados estatísticos a gente não sabe para que lado vai. E isso também é algo que se viu durante esses 9 anos, né, da década. E, obviamente, não poderíamos deixar de repetir de novo, né, Valdir? Educação para o trânsito. Isto, com toda certeza, é algo que modifica comportamentos, não a curto prazo e a longo prazo. Uma ação sem a outra, ela se torna eficaz. Não adianta eu só querer educar sem ter uma fiscalização. E vice-versa, não adianta eu só fiscalizar porque eu vou estar sempre apagando fogo, eu não vou estar transformando o pensamento dessas pessoas que estão no trânsito o tempo inteiro. Então, sim de se parabenizar, Porto Alegre já ter atingido esses números. Muito ruim esse acidente que tu relata, Silvio, justamente porque não podemos perder este posto no próximo ano, né? Muito pelo contrário, temos que continuar essa diminuição de mortes. Muito bem. E agora falando do Detran, ele apresenta até no próprio site todas as ações que foram feitas durante o ano de 2019, lembrando que é uma nova administração que se iniciou agora com o governador Eduardo Leite. E interessante em pensar, né, alguns números que eles mostram. Hoje nós temos uma frota de 6.977.604 automóveis, quer dizer, de todos eles, tá? Veículos, sendo que 4.240.000 são automóveis. Então, ou seja, são quase 7 milhões de veículos. E carteiras de habilitações já são em torno de 5 milhões e 60. E para uma população de 11 milhões, né? A gente tem mais carro que a gente habilitada. É verdade. Eu não sei se tem gente andando sem carteira de habilitação ou tem muita gente com um poder aquisitivo elevado, né? Que está tendo mais de um veículo por pessoa. Por exemplo, quantos carros isso é só carro ou é moto também? São 7 milhões de veículos, tá? Sendo que 4 milhões são automóveis. E, obviamente, né, com essa frota toda, nós temos aí uma indústria, né, de infrações e não necessariamente da multa. Teremos um número igual de patinetes. Aí vai ser talvez. Já são 2.800.000 infrações em 2019. É muita multa. Agora, tu falaste essa questão da fiscalização, né? Evidentemente que nós reclamamos muito quando no governo anterior as crianças passavam sem ser cobradas no estudo, né? Sim. Passavam, não estudavam e eram aprovadas. E o mesmo se dá no comportamento de trânsito. A Roxane falou a questão de educação e fiscalização. Eu vou um pouco mais além disso. Senão, a educação ela só se fecha, ela só se completa se houver punição. E é por isso que nós temos essa chamada impunidade. As pessoas sabem que não vão ser punidas. O pedestre, ele fala porque, como tu falou, operacionalmente é difícil fazer pegar o pedestre e multá-lo para que ele aprenda pela punição. Se ele não consegue fazer com que a educação dele seja colocada em prática, tenha atitude educada, ele vai ter que ser punido. Com certeza. Né? E é interessante a gente pensar que a Lei Seca é de 2008, né? Então, eu digo que ela começou a pegar aqui no nosso estado em 2010. Foi uns 2 anos mais ou menos de delay.
E a partir dali a gente sabe hoje que todos os dias tem fiscalização de balada segura, por exemplo. Esta permanência, essa constância em relação à fiscalização vai mudando o comportamento daquele condutor que ainda quer desafiar, né, as leis da física, quer beber, quer dirigir, quer acelerar e, obviamente, acaba fomentando, né, a possibilidade de ele procurar transportes alternativos no dia que ele quiser lá confraternizar com os demais. Eu acho assim, eu às vezes faço um contraponto com a Roxane, né? Eu acho que esse negócio da balada segura, esse é o termo, né? No Brasil todo tem esse nome? Não, alguns, por exemplo, no Rio de Janeiro é lei seca que chama. Lei seca. É que eu acho que esse negócio é só para quem consome álcool, né? Nós podemos partir do pressuposto que todo mundo bebe, que talvez não seja verdade. Eu acho que... Droga, né? Hã? Eu de drogado também, né? Tem drogado. Não, tem, mas eu acho que não pega, né? Drogado pega? No bafômetro, não. Não pega? É que, na verdade, a balada segura, eles pedem documentação. Então, eles pegam carro que estão com documentação irregular, motorista que não tem que o cara carteira. não é mais, ele não comete mais, assim, do ponto de vista de irresponsabilidades no trânsito pelo fato, na minha opinião, que eu não sou especialista. Tá? Por exemplo, pega o estado do Rio Grande do Sul. Aqui o negro muitas vezes não consegue se alimentar. Tudo é mais caro. Eu tenho para Santa Catarina toda semana. A gasolina é mais cara, o telefone é mais caro, a luz é mais cara. O ICMS é mais caro. Porque o ICMS é mais caro. Às vezes o cara não paga o IPVA é uma extorsão, já está aprovado, o IPVA é uma extorsão. O IPVA foi uma ficção, uma criação. Dita pelo Sérgio Moro, né? Sim, agora, mas a gente já sabe isso há mais tempo, né? Eu não falei nenhuma novidade. É que nunca ninguém, imagino eu, do governo, com a estatura do Sérgio Moro, disse isso publicamente. Mas assim, é uma extorsão, quer dizer, é uma forma de tirar do cidadão um pouco mais na forma de impostos. Né? Quando começou, acho que era outro nome, né? O IPVA, a TRU, Taxa Referencial Única, pode ser? Taxa Rodoviária Única. Rodoviária Única. Era para arrumar estradas, era para... Né? Não, hoje, qual é a função dos IPVAs hoje? A função do IPVA hoje é gerar receita para pagar a folha de pagamento. É para isso que serve o IPVA em todos os estados, em todos os municípios. Você sabe por que os municípios estão desesperados fazendo blitz? Porque 50% da receita do IPVA vai para o município. Então, assim, vai lá, na época de pagamento, tem muito mais blitz proliferando, recolhe um monte de carro, recebe 50% desse negócio. Isso é uma indústria. Essa semana, não sei se vocês acompanharam, está circulando nas redes sociais, fizeram uma pegadinha lá em São Paulo, com uma empresa que é uma fabricante de radares municipais. Tá? Eu até tenho o nome da empresa. E aí o cara da rádio, aquele jornalismo investigativo, ligou para lá se fazendo de funcionário de prefeitura. E ele ligou para o cara e gravou, né? E o cara entregou todo o jogo. Tá? Tem o nome da empresa, está circulando. Só, o negócio é o seguinte, o cara pergunta, tá, quanto é que custa o controlador aí? Não custa nada. Nós estamos de graça. E a gente recebe um percentual em cima da receita. Que por si só já é um escárnio, né? Aí o cara perguntou, mas por que vocês... Não, a gente estuda a melhor forma de multar. É produtividade, né? Produtividade. É produtividade. Aí, me dá uma dica do que pode ser mais fácil de multar. Não, o negócio é o seguinte, a placa dizendo que tem radar não coloca antes, coloca no próprio aparelho, que aí o cara não dá tempo de frear. E ele foi dando toda a forma. Aí é o seguinte, quais são as cidades que estão fazendo isso? Não é fundo de quintal. Campinas, Limeira, Vinhedo. Receitas poderosas. Será que isso só está acontecendo lá? Assim, Roxane, eu sou absolutamente favorável e acho que morrer no trânsito é um absurdo. Tá? Morrer na cidade é um absurdo. Agora, é inegável que os políticos, o Estado, prefeituras, se servem desse instrumento justamente para tirar uma vantagem absurda em cima do cidadão. Isso é que eu acho que a gente tem que mudar. Outra coisa, a gente falou dos números de carros. Tem 11 milhões de habitantes no estado do Rio Grande do Sul. Tá? Tem mais de meio carro por pessoa. Mais? Tá? Agora, tu pega uma cidade como Caxias, por exemplo, tem um carro por habitante. Tá? Provavelmente cidades com menor poder econômico deve ter essa média cair bastante. Tá? É muito carro, né? É muito carro. Mas muito vai da falência do setor público, que nunca investiu. Por exemplo, o transporte público. Porto Alegre tinha um bonde. O bonde era a grande solução em Porto Alegre. Acabaram com os bondes para quê? Botar o corredor de ônibus.
Tudo bem, mas poderiam as duas coisas conviver. Né? O bonde era uma grande, o bonde circulava no mesmo espaço e tal, era rápido, não tinha tranqueira de trânsito que se reclama hoje, que tem que se dar, digamos assim, prioridade ao transporte público para o trabalhador não chegar atrasado no serviço. E agora ele chega, porque mesmo as faixas de ônibus, elas também não conseguem ser todas as extensões. Agora o trem não, o trem deixava exatamente, e passava no centro de Porto Alegre, já deixava o camarada praticamente dentro da empresa. Não, posso te dar um dado, eu estive na semana passada com uma pessoa da Associação dos Transportadores Municipais. Tá? Em relação às lotações, não há a menor dúvida, vem despencando o número de usuários de lotação. Tá? Por conta justamente dos aplicativos, que tem um preço mais acessível, muitas vezes é muito mais conveniente. Tá? Mas isso vem acontecendo também com os ônibus. Tá? Eles vêm tendo nos últimos anos uma redução de 5%, tá? Na utilização do ônibus municipal. Isso é mais em conta aí andar de aplicativo do que de ônibus. Pega 2, 3 pessoas. Né? Não, e outra coisa, às vezes, por exemplo, tu quer ir para um lugar que tu teria que pegar 2 ônibus. E aí tu pega um aplicativo e tu vai para aquele lugar direto, sem esperar pelo mesmo valor. E aí o seguinte, né? Aí tu pega um veículo, que é o ônibus que carrega, sei lá, 30 pessoas, aí tu começa a encher de carro de novo, que é carro de aplicativo. Né? Aliás, falando nisso, eu não sei se vocês observaram, Porto Alegre, em janeiro e fevereiro, era ótimo andando no trânsito, porque não tinha muito carro. Hoje, eu acho que esse fenômeno Porto Alegre está cheio de carros, em janeiro. Eu acho que se deve muito aos aplicativos, você não acha, Eu acho que sim, né? Eu acho que tem alguns fenômenos em relação a isso, a minha avaliação. Tá? Acho que tem muito carro de aplicativo. Eu acho que aquela história de todo mundo ir para a praia, aquelas férias no passado, eu acho que elas deixaram um pouco de existir também. É verdade. Eu acho que é uma mudança de comportamento da sociedade. Tem um número de carros de aplicativos em Porto Alegre? E tem esse dado? Eu infelizmente, não tenho esse dado. Mas seria interessante, né? O Departamento de Trânsito... Eu não vou arriscar dizer que eu vi esses dias e eu achei um absurdo, era algo em torno de 20 mil. Mas é que não tem como ter esse número, a não ser que os próprios aplicativos forneçam o que eles não fazem. Então isso é uma estimativa. Foi a Uber que divulgou, eu lembro que eles divulgaram nas principais, era por estado e das principais cidades. Faz uns 2 meses que eu vi esse número, eu fiquei assustada, eu disse, nossa, mas isso é muito. Com certeza. Olha aqui, vamos falar um pouquinho de auxiliadora predial. Simplificar a sua vida é o nosso objetivo. Telefone 3216-6100 aqui em Porto Alegre. E, claro, a auxiliadora predial também está desenvolvendo seu produto, a sua competência, a sua eficiência como administradora de imóveis em São Paulo. 11 23 48 4000, 4000. Auxiliadora predial. Carteira de clientes, PhD no segmento de aluguéis. A auxiliadora predial, que também é uma outra das empresas do Rio Grande do Sul, que a gente se orgulha muito que nós temos muito essa coisa, né, de gostar das nossas empresas, e sobretudo quando elas furam, né, a barreira, rompem a barreira do estado e vão fazer bonito lá fora, que é o caso da auxiliadora predial. E outra empresa que se notabiliza pela sua competência, né, pelo ineditismo que é e pela eficiência com que trabalha e como ganha o mercado é a Vidrobox. A qualidade do vidro está aqui desde 1971. Vidros lisos, impressos, envidraçamento de fachadas, portas com molas hidráulicas, enfim, tudo que se refere a vidros, você encontra em Vidrobox. Porque, afinal de contas, o vidro hoje faz parte da beleza, do embelezamento dos prédios, sejam comerciais, sejam eles residenciais, e as cidades ficam muito bonitas com o toque que o vidro dá nas construções. E a Cobasi, com 34 anos de liderança no varejo pet, a Cobasi é pioneira no conceito de shoppings para animais. Atenção, recado para você aí, o Tony Blair. Cobasi, 34 anos, não perca, não deixe de ir aí em Canoas, seu Tony Blair. Na Cobasi tem 78 lojas em todo o país e agora lojas no Rio Grande do Sul, 5 lojas aqui no Rio Grande do Sul. O seu formato é inovador e oferece uma experiência única de compra e aproximação ainda maior entre as pessoas e os seus animais de estimação. É uma excelente opção de lazer para toda a sua família. Venha para a Cobasi e viva essa experiência. Cobasi e o shopping do seu animal. Aliás, Simone, o Tony Blair fez o programa, né? Quando tu aparece, ele se movimenta e reconhece. Tony Blair já esteve aqui, já participou do programa ao vivo. Mas eu queria fazer um comentário da Cobasi.
Porque às vezes as pessoas acham, Cobase é só para quem tem bicho, né? Vai lá comprar ração, isso. Não, bicho de raça e tal, né? Pode ir qualquer guaipeca, minha cachorra vai lá. Mas a Cobase, assim, é tão legal, porque assim, eu gosto de ir em lugares, assim, para ver coisas diferentes. Tem cada coisinha diferente, assim. Por exemplo, para quem tem gato, gato é um bicho um pouco diferente, né? Eles têm uns negocinhos para afiar as unhas, e uns formatos diferentes, coleiras, brinquedinhos. Gente, eles têm cada coisa, assim, às vezes eu fico olhando e digo, mas por que serve isso aqui? A Cobase é um shopping, assim, de conhecimento para qualquer tipo de animal. Eu acho barato passear lá e ver as novidades. Não, assim. E as crianças ficam loucas, né, pelos animais, pelo que tem lá. Agora, o Valdir tem... Tu leva tuas gatas na Cobase também, Valdir? As gatinhas? Não, eu tenho 2 cachorros. Ah, cachorro, achei que fosse gata, desculpa. Não, tem o Chopp. O Chopp e a Sui. Não, e quer ver como é bom, assim, a gente frequentar a Cobase, né? Porque a gente fica conhecendo coisas que a gente não conhece. Eu descobri na Cobase que tem o meu cachorro, ele come uma ração específica lá, e agora essa marca lançou para cachorros idosos. É uma ração para cachorro mais velho, porque o Blair tem 10 anos, Cachorrão velho. Então ela é uma ração para cachorros idosos, que daí tem cálcio para os ossos, para o organismo, não sei o quê. Então, assim, por isso que eu digo, é tão legal ir lá, tu passear e ver as coisas que tem para vender, porque daí tu descobre coisas que tu nem imagina. Aí a gente trata o bichinho e perde o rim, né? Porque os nossos bichinhos Sai cada caro, vez mais caro, né? Cuidar Mas tu deles. sabe que Ainda que a Cobase pratique os melhores preços, deixando bem claro. Não, mas é isso que eu ia dizer, porque assim, tinha uma época assim que a gente comprava cachorro, tu ia comprar ração, eram as mais baratas. Mas hoje meio que deu uma equilibrada, e até as marcas, por exemplo, essa que o Blair come, que é uma marca mais cara, ela hoje já tem um preço bem compatível com o mercado, sabe? Então, assim, que bom que tem lojas como a Cobase que a gente pode ir, porque lá eles devem comprar numa quantidade absurda, porque eles conseguem fazer um preço bem mais acessível, né? Muito bom, eu tive um gato, era um Tuti, a minha mãe tinha nos dado e tal, e eu moro no 7º andar. Ele caiu 2 vezes do 7º andar. Claro, tinha as gatinhas lá embaixo, o gato era meu garanhão. Né? Sobrou 5 vidas ainda. Se atirava. A primeira vez que ele, depois a segunda vez se atirou, porque estava muito gordo e morreu. Mas a primeira vez, ele caiu do 7º andar e só teve problema que é um arranhão que, tu vê como do 7º andar. Aí se vê que o gato tem realmente 7 vidas. Ele deve ter caído outras vezes que tu não viu, porque se ele morreu na segunda, ele tinha caído outras vezes e tu que não viu. O gato tem 7 vidas. Ainda bem que eu não vi, né? Agora, olha aqui, ó, você sabe que para ter a informação e a formação de qualidade, sobretudo num momento como esse, a gente precisa da informação, né? Porque essa guerra toda da informação, nós sabemos, né, Valdir, que a principal vítima, quando tem essa guerra toda de informação, de comunicação, é a verdade. Sim. Então, busque a formação e informação de qualidade verdadeira sobre temas sociais, políticos e econômicos. Você encontra, claro, em Conservadores e Liberais, o blog de Percival Pugina, pugina.org. Pugina e seus colaboradores proporcionam conteúdos com texto, imagens e vídeos para o seu esclarecimento sobre questões da atualidade nacional. Milhares de brasileiros, como nós aqui, fazemos e acessamos diariamente o blog do Pugina, pugina.org. Realmente informação importante, informação atual e que pode esclarecer muitas coisas. Bom, nós estamos numa sexta-feira. Deixa eu só entrar nessa história do Pugina aí. Pode? Vamos lá. Falando em informação, né? Hoje foi demitido o ministro, né, secretário da Cultura, né? Roberto Alvim. Esse idiota copiou um discurso nada mais, nada menos do que o ministro nazista, o Goebbels, né? Goebbels. Que era o ministro da propaganda nazista, pode ser? O cara copiou o discurso. Aquele que disse que uma mentira repetida 1000 vezes se torna verdade. Até nisso ele tem razão, né? Minha opinião. Agora, o cara copiou o discurso. Será que ele passou pela cabeça dele que ninguém ia se relacionar, né? Pô, o nazismo que foi... Isso é idiota mesmo, né? Esse é um cara idiota mesmo. Pô, foi demitido. Aliás, ele não devia ter sido admitido como secretário de Cultura, né? E aí o seguinte, ele tem uma lista em poucos meses de muitas imbecilidades realizadas, né,
Uma delas tentou impor a esposa para ser diretora do museu. Bom, tem uma lista, e aí fecha agora. A embaixada da Alemanha se posicionou, todos os segmentos da sociedade, todos os setores da sociedade. Uma coisa absolutamente absurda. Isso é uma marca desnecessária, na minha avaliação, para o governo Bolsonaro. Eu vou dizer o seguinte, né? Evidentemente que o número de escândalos do governo Bolsonaro é muito inferior aos últimos governos que a gente teve no país. Agora, tem coisas... Mas eu não... Olha, sabe que eu sou crítica do governo, mas, sinceramente, eu não acho que isso manche o governo. Ele tomou uma atitude imediata. Eu acho que, por conta disso, não há o que falar. Quem fica com uma mancha no seu currículo é o próprio ministro, né? A entrevista que o ministro deu... Eu assisti um pedaço. Ele justificando que ele foi mal interpretado. Porque, na verdade, tipo assim, as pessoas que estavam criticando dele são pessoas ignorantes que não entendem a essência do que ele falou, que é como tu ouvir uma música clássica e não saber apreciar uma música clássica, a conotação foi outra. Ele foi infeliz no vídeo, infeliz na entrevista. Ele foi infeliz em todo momento, porque, desculpa, ele chamou todos nós brasileiros, até eu acredito que muita gente nem sabe, né, não sabe disso, mas, por favor, tem uma camada da população muito grande que sabe o que ele está falando. Ele vem dizer que a gente não sabe, que as pessoas não sabem apreciar uma fala. Mexendo numa ferida, né, tem que deixar cicatrizar. O que eu acho, assim, até respondendo a Roxane, primeiro que ele disse o seguinte, que é o que só demonstra a incapacidade dele de fazer uma análise racional da situação. Ele disse que foi uma coincidência retórica. Não, ele copiou o discurso do cara. Ele botou a música do Wagner para atrás. Ou seja, tem corpo de gato, rabo de gato, cabeça de gato, mas não é gato, né? É isso aí. Tá? Então, assim, o que eu acho disso? Por que eu acho negativo para o governo brasileiro? Tá? Porque é uma repercussão internacional de um ministro. E nós sabemos que a mídia utiliza e sabe utilizar muito bem essas coisas. Sem dúvida, claro. Porque sabe que está uma orquestração toda para desmoralizar o governo Bolsonaro. Uma notícia de última hora que, fazendo as minhas críticas, como atriz, não gosto muito dela, mas a nova substituta para o ministro vai ser a Regina Duarte. Regina Duarte. Mas ela aceitou? Eu não sei ainda, pelo menos já quer dizer que foi convidada. Já tinham convidado antes e ela negou. Aí agora convidaram hoje, ela ficou de dar uma resposta até amanhã, mas eu acho que ela vai aceitar, né? Enquanto ela não dá essa resposta, vamos lembrar que a ASPECIR é uma instituição de previdência complementar aberta, estabelecida de valores éticos como transparência e responsabilidade. Com mais de 100, outra empresa centenária, mais de 100 anos, a ASPECIR pauta pelo trabalho e dedicação à sua atuação e é reconhecida no ramo previdenciário, sempre inovando e desenvolvendo produtos que atendam às necessidades e proporcionem a tranquilidade aos seus associados. ASPECIR Previdência, a certeza de um futuro tranquilo. Sexta-feira, hoje, eu estava dizendo, é o seguinte, então tem muita gente, Valdir, que vai hoje à noite, então está programando ir mais tarde, ou ir lá amanhã de manhã para o litoral. Então, olha aqui, pessoal, quem está lá, várias pessoas que estão lá me ligam e sempre dão a informação seguinte, aqui, ó, não compre nada aqui, o supermercado é um horror para comprar aqui, muita gente se abasteça aí no Zafari, faça seu rancho que vai levar para o litoral, passe agora, aproveite, o Zafari fica aberto até às 10 horas, várias agências, várias unidades do Zafari aqui em Porto Alegre, você escolhe a sua, aquela da sua preferência, faça seu rancho, vai absolutamente tranquilo, sem ter a perspectiva daquela correria, aquela cotovelada para cá e para lá, que é comprar no supermercado no litoral, aquelas praias, aqueles balneários lá, super lotados de gente, onde tem 40 mil pessoas o ano inteiro, chega a ter 400 mil agora, então dá o que dá. Então, Super Zafari, né? Então, vamos lá no supermercado do Zafari, faça a sua compra, faça o seu rancho e vá tranquilo para a praia. Vamos à mensagem do supermercado Zafari.
Valdir, como disse um famoso radialista, que depois foi político, faltam 2 minutos para 5 para as 8. Na verdade, faltam 5 minutos para as 20 horas da noite, nessa sexta-feira, 24 graus centígrados, baixou um pouquinho a temperatura, permitindo que a gente possa dormir tranquilo, né? Não usar o seu aliás, mais do que isso, né? Houve uma melhora das condições aí das produções agrícolas gaúchas, né? Por conta dessa primeira, digamos assim, chuva, né? E a previsão agora para final do mês, início de fevereiro, é melhor ainda, tá? Tanto que a Secretaria Estadual de Agricultura está estimando no máximo em 10% as perdas. Opa! Que bom. Se confirmar, né, chuvas que estão aí previstas. E principalmente no interior, que é o importante lá Sem dúvida alguma, né? E lembrando o seguinte, né, Silvio, a economia do nosso estado, já tão combalida, ela é muito dependente da produção primária, né? Então, desde o governo Rigoto, não havia uma seca de proporções assim grandes. Então, essa é uma notícia excepcional. Com certeza. Olha aqui, ó. Você sabia que para curtir uma experiência única, visitando as principais regiões vinícolas da Europa sem sair de Porto Alegre, você sabia como fazer isso? Não precisa sair de Porto Alegre. Na Vinhos do Mundo, você faz um tour através de grandes rótulos e descobre novas possibilidades, né, Valdir? Tu gosta de vinho seco, tinto, suave? Não posso tomar. Você não pode tomar? Nunca tomou? Eu tomei antes de saber que eu era alérgico. Aí tu descobriu esse detalhe. Tu gostava? Até tu descobrir que tu não podia tomar? Até descobri, eu tomei. Tomava uma parede? Tu gostava? Ah, cara, nunca fui muito de vinho. Simone, tu gosta de vinho? Ah, demais. Qual é o vinho que tu toma? Seco, tinto, suave? Ah, eu gosto, assim, num Cabernet Sauvignon. Não gosto, assim, eu vinho muito seco, mas é Cabernet, Então, Pinot suave, Noir, suave. gosto muito. Frisante, vinho frisante, gosto. E espumante, pá. Direto, geladinha, sempre tem lá em casa. E tu, Roxane? Eu gosto dos mais encorpados. Exato, Merlot, como eu. inverno. Até porque eu gosto de vinho tinto no Eu inverno. gosto de vinho seco, sempre tomo vinho seco. Claro, nós podemos assim, divergir da categoria, da qualidade, do produto do vinho, mas sabemos que onde se compra um bom vinho, de qualidade, com preço de mercado, com preço baixo do mercado, é na Vinhos do Mundo. E nós temos 3 estabelecimentos da Vinhos do Mundo aqui em Porto Alegre. Nós temos aqui na Cristóvão Colombo, 1493, está aí para vocês conferirem, é bem próximo aqui onde fica a sede da RDC TV, e na Alameda Alípio César, 203, também, e na Getúlio Vargas, que é onde eu frequento, Valdir, lá na 11, perto de casa? número 1135, perto da tua casa também, né? Moro na Cidade Baixa, né? Cidade Baixa, para ali, quer dizer, aquelas imediações ali. Então, na Getúlio Vargas, 1135. Vamos falar um pouquinho sobre uma grande construtora aqui do Rio Grande do Sul que tem um produto diferenciado no mercado, e quando eu digo isso, eu estou falando naturalmente da Algair Engenharia. O Fly Studios da Ipiranga 8339 é um empreendimento da Algair Engenharia e possui um acabamento diferenciado em todos os sentidos. Bicicletário, salão de festas e coworking, espaço fitness, lavanderia e horta urbana são seus diferenciais. Paredes, pisos, esquadrias, portas e tubulações com tratamento acústico, que é importante, e proporciona um maior conforto e tranquilidade aos seus moradores. E atenção, hein? Começando o ano aí e tal, nós temos lá as últimas oportunidades para você e sua família fazer parte da família Fly. Você pode ir lá morar ou pode fazer aquilo como um investimento, que é um dos melhores investimentos que tem do ponto de vista de rentabilidade no mercado. Aproveite e entre em contato com a sua imobiliária. A imobiliária é aquela da sua confiança, que você confia nos trabalhos que eles fazem para você, ou então ligue diretamente para a Algair Engenharia, telefone 33 39 12 50. Bom, Simone... Deixa eu só mandar um abraço aqui. Juliano Quadrado, aí. Aliás, tem muita gente nos assistindo, né? Eu estou recebendo mensagem. Milhares, aqui. né? Hã? Milhares. Milhares, né? E um forte abraço para ele que está nos assistindo aí, gostando muito do programa. Elogiando. Tá certo. Simone, o Banco Central nesta semana, aí, através dos seus canais importantes que tratam a questão da estatística, né, econômica, aponta aí que nós poderemos ter crescido 1,12% no ano passado. Se chegava lá no começo do ano, no meio, a 0,9%, um pouco menos, mas vai confirmar praticamente 1,12%. E para o ano de 2020, o que é mais importante, um crescimento acima de 2,5%. O Banco Central, toda segunda-feira, né, sai o relatório Focus.
onde sai toda a perspectiva para o mês, né, e para o ano e para os próximos anos. E esse relatório é um estudo feito por mais de 100 profissionais do país todo que participam, então ele é um relatório bastante assertivo. Raras vezes eles erraram, assim, claro que não é exato porque é previsão, né? Previsão exata não existe. Mas um ponto importante, assim, que essa previsão do PIB, né, chegando em 2,5 para 2020, isso é muito importante para o nosso país, porque isso mostra que 2019 reagiu, né? Nós vimos que o mercado reagiu, o consumo reagiu, os investimentos e principalmente assim a confiança, né, dos empresários. A gente tem visto que as empresas estão começando a investir. Vimos que a taxa, por mais que a nossa taxa de desemprego ainda é muito alta, mas ainda nós teve uma reagida, né? Empregos estão sendo gerados, principalmente na questão da construção civil, né? Que sempre foi assim o maior gargalo, porque emprega muita gente e era um setor que não recuperava, começou a recuperar. E mexe com muitos segmentos atrás, no segmento dela e na frente. Não, exatamente. Então, assim, ó, cada empresa, por exemplo, vamos pegar um exemplo, a Avan, né, que é uma loja que veio aqui para o Rio Grande do Sul. Que, aliás, está indo para Canoas, parabéns a Canoas. Está indo para Canoas, vai abrir lá perto do meu escritório, vai abrir uma Avan lá. Aliás, ele disse que ia colocar ali porque era perto do teu escritório. Exatamente. Foi um dos critérios de escolha. Esse foi o critério principal. Então, assim, eles vão gerar 200 empregos diretos, mas quantos mais indiretos? Então, isso é um movimento que a gente vê. Claro que ainda falta uma educação nas pessoas para gasto, a gente tem uma população muito alta, endividada ainda, mas a expectativa desse ano é a gente ter um aquecimento maior. Claro que essa semana, né, o Trump parou de brigar com a China e isso é uma coisa que não é tão bom para nós, né? Porque enquanto o Trump estava brigando com a China, os chineses estavam comprando mais daqui. Então agora que eles se entenderam, né, eles vão voltar a comprar dos Estados Unidos e algumas exportações aqui. Aquela briga entre Estados Unidos e a China era bom para nós. E a grande imprensa aqui do Brasil estava combatendo isso. Pô, deixa mas exatamente. Era bom para nós. Então, agora eles se entendendo, né, volta-se mais para o mercado interno. Por exemplo, nós tivemos um pico de inflação em dezembro por causa da carne, né, porque a carne estava sendo exportada e o preço da carne subiu muito. Então, a inflação prevista para 2019 ficou muito acima do que estava previsto, porque dezembro deu um pulo. Mas assim, olhando num contexto geral, eu acho que 2020 é um ano que vai ser de criar raízes, né? Eu acho que muitas coisas foram plantadas, agora vão começar a brotar. Para 2021, aí sim, a gente ter uma retomada mais expressiva mesmo. Vou falar um pouquinho antes nós estamos nos encaminhando para o final do programa. Como passa rápido isso aqui, né? Às vezes eu quero mandar um beijo para minha filha Letícia. Minha filha Letícia está vendo o programa. Ela raramente pode ver o programa, porque ela trabalha em banco, etc e tal. Normalmente essa hora não está. Então um beijo para ela, para o meu genro João e o meu neto João Vitor. Está elogiando muito aqui as meninas do programa. Muito obrigada. A Letícia Lopes. Eu quero mandar um beijo para minha mãe, que está lá na praia me esperando. Ela fez um bolo de aniversário para mim, está toda ansiosa, né? Eu hoje vou ter que pegar a freeway, mas um beijo para a mãe. Daqui a pouco eu tô lá para comer o meu bolo de aniversário. Tem que trazer o pedaço do bolo. Sim. Beijo para a Letícia aí. A nossa amiga Letícia, né? Isso aí. Letícia Lopes. Olha aqui, ó, um recado de uma empresa também que é orgulho nosso aqui também, né? Porque ela está num segmento importante, que é um segmento que é muito carente aqui no estado, e ela supre essa carência, que é o Centro Clínico Gaúcho, que trabalha na área da saúde. Nós sabemos muito bem, né, que o governo, por mais que investe mal, não supre as necessidades da população nesta área. Por isso, empresas como o Centro Clínico Gaúcho se destacam pela eficiência, pelo amparo que dá para as pessoas, e por isso que é uma empresa importante na sociedade. Com R$ 47,00, por exemplo, você não contrata uma palestra motivacional, mas contrata com R$ 47,00 um plano de saúde empresarial do CCG.
e mantém seus funcionários motivados. Tem muita gente que, quando vai para o emprego, fica feliz porque tem um plano de saúde, né, que está amparando ele e a sua família. Então, ligue para 3287-9220 e contrate planos a partir de 2 pessoas, considerando-se a pessoa jurídica. Vamos à mensagem do nosso Centro Clínico Gaúcho. Uma palavra não existe sozinha, e o Centro Clínico Gaúcho só pode dizer o quanto é grande, pois só dentro dela cabe tudo o que somos. Temos mais de 1.500 funcionários em mais de 20 unidades da rede própria. Realizamos mais de 1 milhão de consultas por ano, entre rede interna e externa. São mais de 175 mil clientes e mais de 6 mil pacientes no programa de medicina preventiva. Mas o que é mais importante, temos você. Centro Clínico Gaúcho, cada vez maior, cada vez mais perto. Muito bem, estamos aqui com nossa atividade há 27 anos, um programa dos mais longevos, aliás, mais longevos da sua geração, né? Aqui no jornalismo do Rio Grande do Sul, a partir da ideia, da criatividade, da persistência de um sujeito chamado José Silva, grande jornalista, não? Camarada que não é fácil manter um programa com a credibilidade durante 27 anos, uma concorrência grande que tem, né? Uma concorrência muito grande e muitas vezes nem sempre a concorrência é legal, né? Mas, de qualquer maneira, parabéns aí à atividade, né, que está caminhando agora, esse mês de janeiro de 2020, completa 27 anos no ar, sempre ao vivo, comentários aí que você sabe, né, bem importantes. E como nós estamos agora nos encaminhando para o final do programa, são 20 horas e 12 minutos, Simone, um comentário teu sobre o que o Rio Grande do Sul fez, através do governo do Estado, de recuperar 3,4 bilhões em créditos no ano passado, crédito de tributos que não eram pagos. Essa é uma saída, né? Cobrar os devedores, né? Existe até uma campanha muito interessante, Silvio, que o Sindicato dos Fiscais faz, né? Sindifisco. Sindifisco, isso. Que eles falam muito assim, que tu não precisa cortar, né, salários, esse tipo de coisa. Tu precisa dar menos incentivo e fazer mais cobrança. Porque muitas vezes, assim, o que a gente observa? As empresas não pagam impostos e daí vem uma campanha de redução de juros e aí elas pagam. Ok, eu acho que é importante o Estado motivar, né, a empresa a quitar seus impostos, mas isso acaba desestimulando quem paga em dia. Então, a própria arrecadação do Estado, ela fica prejudicada porque a pessoa já sabe, não, eu vou deixar atrasar que daqui a pouco vem um refis e eu pago. Mas toda essa campanha que o Estado está fazendo, eu acho que o governador do Estado, ele é um gestor, né? Ele tem uma formação de gestão mesmo, ele tem olhado para o Estado do Rio Grande do Sul como uma empresa, e isso é importante, assim, ó, ver todos os tipos de campanha, tudo que puder fazer para botar dinheiro para dentro do Estado que está quebrado, né? Bom, eu leio muito sobretudo a Bíblia, eu acho que o maior livro que tem, mais de 6 bilhões de exemplares foram vendidos da Bíblia Sagrada, o livro de Apocalipse, que foi escrito por João, pelo apóstolo João, eu acho que tem razão, porque nós estamos no fim dos tempos. E para encerrar o programa, eu quero dizer o seguinte, ó, uma informação agora, o deputado e namorado da Fátima Bernardes envia projeto para a liberação de casamento entre pais e filhos. O mundo realmente está acabando. Não dá para acreditar. Que horror. Misericórdia, Senhor. Ô, Jane, o recado final. Depois só posso dizer para o pessoal aí maneirar no acelerador, não correr, né? Sexta-feira, ir para a praia, para lembrar que tem que voltar. Né? Não é só ir de vez, tem que voltar. Então vai devagar, não bebe, não dirige, esse é o recado. Bom, obrigado, Simone, obrigado, Valdir, Roxane, pela companhia aqui na bancada da atividade. Mais uma vez aqui cumprimos a nossa parte, né? Esse público enorme, maravilhoso, aí, milhares de gaúchos que são fiéis à atividade. Uma boa noite para todos vocês, um bom sono, um bom descanso, bom final de semana, curta, mas com limites, né? Para ter um bom fim de semana e tal, e voltar na segunda-feira ao trabalho. Bom fim de semana, então, e até segunda-feira. Até lá.